Eu vos cumprimento na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para nós tratarmos da lição da Escola Bíblica Dominical e hoje abordaremos a lição de número 5, que traz o título Contra os Falsos Profetas. Esta lição está no livro de Ezequiel, que na realidade a lição do trimestre, as 13 lições, é justamente sobre o profeta Ezequiel. E de forma específica hoje estaremos vendo sobre os falsos profetas. O que são profetas? O que são falsos profetas e qual é a sua finalidade? E a nossa lição ela tem como texto áureo o seguinte: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. O texto está em 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 1. A verdade prática diz o seguinte: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A lição está baseada em Ezequiel, capítulo de número 13, versículo de 1 a 10, e ela traz 3 tópicos. O primeiro, sobre os profetas. O segundo, sobre os falsos profetas em Ezequiel. E o terceiro, sobre a geração das mensagens falsas. É um assunto muito importante e é um assunto também que nos envolve no dia de hoje. É um assunto que tem a ver com a igreja da atualidade, embora foi abordado naquela época, quando Deus revelou para Ezequiel a existência de falsas profecias ou falsos profetas, tanto na Babilônia, onde ele estava exilado, como também no próprio Israel. O interessante é que as profecias, elas têm sempre 3 origens. Ela pode ser humana, ela pode ser diabólica e ela pode ser divina. Na antiguidade, os profetas, a palavra Navim, que está lá no original, ela tem mais ou menos o sentido de mensageiro, embaixador. Embora exista outras palavras que quer dizer a mesma coisa, mas a mais comum é Navi ou Navim, no plural, profetas. A função do profeta era representar Deus, enquanto o sacerdote formava um elo entre o povo e Deus. Os profetas faziam elo entre Deus e o povo. Então, os profetas de Deus, eles transmitiam a mensagem de Deus para Israel, para o povo. Era como se Deus estivesse falando ao povo. Justamente porque eles mesmos faziam questão de dizer que não estava falando de si mesmo. Ele estava falando a mensagem de Deus. E normalmente ele começava dizendo: assim diz o Senhor, assim falou Deus. Esta era corriqueira, essa expressão, para deixar claro de que não se tratava de mensagem deles próprios, mas ele apenas transmitia aquilo que ele via de Deus, ou diretamente, através de uma voz audível, ou através de revelação
seja revelação em sonhos, seja a revelação no seu intelecto, no seu interior, quer dizer, no seu espírito, mas, contudo, a função dele, independente de agradar a A ou a B, eles tinham a missão de advertir, de orientar o povo de Israel. Eles não eram benquistos, na verdade. Eles não eram muito bem recebidos, principalmente pelas pessoas que estavam erradas. Principalmente pelos reis. Eles não gostavam muito de profetas. Então a lição aqui, muito oportuna, tem aqui o termo, como eu já falei, no subitem 1, o termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é Navi, cuja etimologia é discutida, mas na realidade a ideia é essa, é transmitir mensagem, mensageiro, representante, embaixador. Nós não temos na língua portuguesa uma palavra que venha justamente ser igual àquela. Isso porque a língua hebraica é uma língua muito rica, muito ampla, e às vezes nós não encontramos uma palavra substituta à altura daquela que está sendo abordada. Mas outras palavras também, como roé e rosé, eram empregados para designar profeta. No subtópico 2, outros termos para designar profeta de Deus. Diz aqui o comentarista: há diversos termos usados para profetas, como mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor, e assim por diante. Na língua grega, ou seja, já no Velho Testamento, quando a Septuaginta traduziu toda a Bíblia em hebraico para a língua grega, então a palavra aparece profetés. É bem parecida com a nossa língua, né? Profetés, no grego, significa profeta mesmo. Agora, na realidade, na língua hebraica, não existe também uma palavra específica para falso profeta. Às vezes a palavra navim, ela podia ser usada tanto para profeta como para o falso profeta. Isso vai depender do contexto, é que se identifica. Se refere-se a um profeta de Deus, a um mensageiro de Deus, ou trata-se de um profeta falso. Já na língua grega, para falso profeta, ele usa pseudoprofetés, que quer dizer falso profeta. Então, os falsos profetas sempre existiam, ou sempre existiram, e sempre existirão. É bom salientar que no universo sempre existe um elemento e o seu oposto. Isso é notório. Existe a verdade e existe a mentira. Existe a luz e existe as trevas. Existe o alto e existe o baixo. Existe o quente e existe o frio. E assim sucessivamente. Tudo tem seu oposto. E não seria diferente, nós encontramos dentro da igreja ou no universo como todo, dentro das religiões, a religião verdadeira e a religião falsa. O crente verdadeiro e o crente falso, o pastor verdadeiro e o pastor falso. E é justamente sobre isso que a lição aborda. Isso não quer dizer necessariamente, apesar do profeta Ezequiel estivesse falando para Israel, transmitindo
uma revelação de Deus para Israel, eu volto a dizer que aplica-se também aos dias de hoje e, para ser mais preciso, à igreja de hoje. Então, na sequência, no item 2, do tópico 2, sobre os falsos profetas em Ezequiel. Sobre item 1, sobre os dois lados. Tudo na vida tem o seu lado positivo e negativo, né? Nós já falamos isso. Agora, os profetas em Israel, os falsos profetas, eles eram punidos. O falso profeta poderia ser punido até com a morte, porque uma falsa profecia afronta a Deus. É como se ele estivesse levantando o falso ao próprio Deus. Os falsos profetas, eles querem ser notório, eles querem se apresentar, eles querem ser destaque, geralmente são pessoas orgulhosas. E às vezes para se auto-beneficiar. Existia em Israel falsos profetas que estavam até do lado das autoridades, profetizando mentiras para agradar as autoridades, aos reis. Isto levou muitas vezes a certas lideranças em Israel tomar decisão desastrosa em função de falsas profecias. Ou seja, eles deram ouvidos a falsos profetas. Quando na realidade os profetas de Deus, eles transmitiam a verdade e nem sempre a verdade era bem recebida. É o que acontece hoje. Às vezes a verdade não é bem aceita porque as pessoas elas gostam de ouvir somente coisas boas, elogio, nunca advertência, nunca orientação. Então, quando trata-se de uma mensagem verdadeira, transmitida por meio de Deus, vinda de Deus, então muitas vezes as pessoas se recusam a receber, porque as pessoas gostam mesmo de receber aplausos. Isto acontece em todas as épocas. Isso é algo que está arraigado na natureza humana. Então, o subitem de número 2 diz o seguinte: a apresentação, a expressão profeta de Israel só aparece aparece mais duas vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel 13:16 e 38:17. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta, que eu já abordei anteriormente. O termo profeta pode aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém, quanto os que estavam exilados na Babilônia. No subitem 3, o desserviços dos falsos profetas. Ora, a Bíblia chama esses falsos profetas de loucos, de insensatos, porque na realidade eles são. Porque essas pessoas zombam de Deus. Essas pessoas dizem aquilo que Deus não disse. É realmente um descaso com Deus, além de uma afronta. Vocês nem imaginem a gravidade que existe em uma falsa profecia. Vocês nem imaginem a gravidade que existe na vida de um falso profeta. Todos receberão punição. No Antigo Testamento, eles eram punidos quando se descobria que tratava-se
de uma falsa profecia, então essa pessoa era punida com a morte. Hoje, nos nossos dias, estamos cheios de falsos profetas. Falsos profetas que são até destaque na mídia. Falsos profetas que profetizam mentira e causam danos terríveis na sociedade, na igreja, na mente das pessoas, porque acreditam, porque são pessoas até de renome, são pessoas que são notórias dentro da sociedade, e por isso elas têm uma certa aceitação. Mas eu quero advertir a vocês, prezados irmãos, que sejam muito cautelosos no que diz respeito às profecias ditas nos meios de comunicação, nas redes sociais. Eu lembro certa vez de uma dita profetisa, ou falsa profeta, que propagou nas redes sociais sobre 3 noites de escuro e advertia as pessoas a não sair de casa, advertia que demônios iam aparecer e assim por diante, e até previu a data. Coisa que nada aconteceu na data que ela previu. Mas, não satisfeita, ela determinou outro momento. E as pessoas iam até ela e queriam ouvir. E foi acompanhada por outros que começou também a divulgar a mesma profecia. E nada aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque era mentira, porque eram falsos profetas, eram pessoas que queriam ser notórios, era pessoa que queria ser destaque. Como eu falei anteriormente, são pessoas orgulhosas, prepotentes, arrogantes, que querem mesmo aparecer, independente do prejuízo que vai acontecer, vai ocorrer no meio da sociedade e muito especialmente no meio da igreja. Não dê ouvido a determinadas profecias, primeiro procure embasamento bíblico. Isto é que é importante, procure embasamento bíblico. Porque profecia desconexa, profecia sem sentido, e hoje a gente vê muitas profecias sobre o Brasil, sobre militares, sobre governantes, sobre a sociedade de modo geral, sobre a igreja. Fiquem atentos para não se decepcionar depois. Depois não acontece nada do que eles falavam. Olha, não dê ouvido a alguém dizer, olha... Por exemplo, agora, nesse momento político, que alguém fica dando prognóstico, A vai ganhar, B vai ganhar, Deus me disse que fulano ganha, Deus me disse que fulano perde. Tenhamos sabedoria. Vocês imaginem que essa pessoa que eles dizem, entre aspas, que Deus disse que vai ganhar, depois não ganha. Vocês imaginem a decepção, a frustração. A profecia, ela tem que ser bíblica. Ela tem que ter respaldo bíblico. E as pessoas que profetizam nos dias de hoje precisam ter idoneidade. Nós temos que observar quem é que está transmitindo essa profecia. Alguma coisa que ele falou já se cumpriu antes? Ou é sempre profecias genéricas? Profecia de bênção, vai ser abençoado. Sim, mas todos nós somos abençoados. Você vai ser feliz, que maravilha, mas todos nós podemos ser felizes. Quer dizer, essas profecias genéricas, profecias do óbvio, não devem ser levadas em consideração. Tenhamos muito cuidado e tenhamos sabedoria. Procurem sabedoria do alto.
O subitem 3, eles falam sobre, o comentarista fala sobre isso, e diz o desserviço dos falsos profetas. Eles são chamados de loucos em hebraico, Nabal, ser insensato, tolo. O Nabal afronta Deus, zomba daqueles que confiam em Deus e não acredita em Deus. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afronta ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome, lá em Salmo 74, versículo 18. Eles são chamados de raposas ou chacal. Os chacais estão por aí, querendo enganar, querendo tragar as pessoas menos esclarecidas espiritualmente e que não conhecem as Escrituras, porque as pessoas que não conhecem a Deus são fáceis de serem iludidas, se emociona facilmente, porque as profecias ou as falsas profetas têm uma retórica muito bonita, até mesmo empolga e fala com certa convicção, mas tenha cuidado e busque orientação dos céus. No item 4, que fala sobre a geração das mensagens falsas. O item 1 diz o seguinte: a palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como tal, mensageiro de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarnecem dos seus profetas, segundo as Crônicas 36 e 16, a qual dissera pelo ministério dos seus servos Aiás, o profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meu servo, ou os profetas. A maioria deles eram mal vistas pelas autoridades corruptas que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi sempre e será sempre destratado pelo mundo. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceram a mim. Isso é uma grande realidade. Os verdadeiros profetas de Deus, eles não são benquistos dentro da sociedade, porque a própria palavra de Deus já afirma isso: o mundo jaz no maligno. Se o mundo receber bem o profeta, tem qualquer coisa errado com ele. Porque ninguém quer ser afrontado, ninguém quer ser advertido, ninguém quer ver os seus erros expostos, ninguém quer receber correção. E quando uma pessoa sincera, que procura falar a verdade, o faz, eles não são benquistos. Enquanto o outro lado, o falso profeta, tem milhões de seguidores, são aplaudidos, são queridos, porque ele transmite uma profecia para agradar. São profecias de elogios. Infelizmente, esta é a nossa realidade. No item 2, os portadores de mensagens falsas, Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-voz de Deus
e se apresentam como enviados por Deus. Não, mas Deus não os enviou. E a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação. São mentirosas. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas. Não somente sobre a verdade de Deus, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Veja como isso se parece com os dias de hoje. É o que estamos vendo na atualidade. A palavra de Deus é tão clara quando em Gálatas nós encontramos a expressão Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Podem ficar certos da punição sobre aqueles que divulgam mentira, que falam mentiras em nome de Deus. No item 3, a ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome de Deus, sem que ele tivesse autorizado, era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades e à maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados, profecias encomendadas por governante para ouvir elogios. O ser humano é vaidoso, ele gosta de ser elogiado. Então, a grande realidade da igreja também. Vocês nem imaginam quantos falsos profetas existem hoje. Muitos são estrelas, estão na mídia. Existem os verdadeiros, eu sou sincero em dizer, existe homem de Deus que pregam a verdade, mas existem aqueles que pregam a mentira em nome de Deus para enganar o povo. Fujam desses. Sigam a palavra de Deus. Sigam a Bíblia, a nossa única regra de fé e prática, para que você não venha chorar e decepcionar-se depois. Que a lição de hoje seja uma advertência para nós. Que esta lição seja um despertamento para nós crentes desses últimos dias. Que seja um despertamento para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A lição veio de uma forma muito oportuna. Tenhamos cuidado, portanto. O que nós temos que fazer nesses momentos é orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo possa revelar a verdade que vem do trono de Deus. Amém? Deus vos abençoe. Um forte abraço, obrigado pela companhia e não esquece de dar o seu like e acionar o sininho se você nunca o fez. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser beneficiadas.